A primeira vez que ouvi os três bebês reclamando ao mesmo tempo, quase comecei a rir. Ryan estava ao meu lado, na sala da nossa casa em Nashville, tentando acalmar um deles, enquanto dois dos nossos amigos mais próximos permaneciam por perto, prontos para ajudar. E, sinceramente, nós precisávamos daquela ajuda. A casa estava mais quente, movimentada e barulhenta do que jamais tinha sido. Havia pequenas sacolas de presentes sobre a mesa de jantar, balões espalhados perto das janelas e comida suficiente na cozinha para alimentar o dobro das pessoas que havíamos convidado. A ideia era fazer apenas uma comemoração simples. Nada formal, nada grandioso. Queríamos somente reunir algumas pessoas em quem confiávamos para celebrar a chegada dos três pequenos que tinham transformado completamente nossas vidas. Eu estava sentada no sofá, com um dos bebês aconchegado contra o meu peito, quando Ryan se aproximou e perguntou baixinho: "Você está bem?" Assenti de início. Mas então olhei para baixo e reparei na mãozinha dele envolvendo meu dedo. Foi aquilo que me emocionou. Não foram os balões, os presentes ou os parabéns. Nem mesmo a felicidade de finalmente estarmos todos juntos em casa. Foi aquela mão minúscula segurando meu dedo como se tivesse medo de me deixar ir. Minha garganta apertou antes que eu pudesse controlar a emoção. Ryan percebeu na mesma hora. Sentou-se ao meu lado e colocou a mão sobre a minha. "O que aconteceu?" perguntou em voz baixa. Olhei para as pessoas que sorriam ao nosso redor e depois para os três bercinhos alinhados perto do sofá. "Eles estão seguros", murmurei. Ryan permaneceu em silêncio. Ele não precisava perguntar mais nada. Sabia exatamente o que eu queria dizer. Algumas semanas antes, eu estava deitada em uma cama de hospital, acreditando que finalmente tinha passado pela pior fase da gravidez. Foram meses de medo e ansiedade. Entrei em trabalho de parto enquanto meu marido estava a milhares de quilômetros de distância e, no fim, dei à luz 3 bebês saudáveis. Eu realmente acreditava que a parte mais difícil tinha terminado. Só não imaginava que minha própria família apareceria naquele hospital e tomaria uma decisão absurda. Eles achariam que tinham o direito de decidir que um dos meus filhos deveria pertencer a eles. Enquanto eu permanecia naquela pequena comemoração, segurando a mão do meu bebê, todas as lembranças daquele dia voltaram com força. E uma pergunta não saía da minha cabeça: eu tinha feito a coisa certa ao cortar minha família da minha vida para sempre? Você teria feito o mesmo? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Mas, antes de tudo aquilo acontecer, minha vida com Ryan era tranquila, no melhor sentido possível. Meu nome é Alison Parker. Eu tinha 33 anos, e Ryan e eu havíamos construído uma vida confortável juntos em Nashville. Estávamos casados havia 6 anos. Depois de tudo que aconteceu, percebi ainda mais o quanto tive sorte de me casar com alguém que nunca fez com que eu sentisse que precisava merecer o amor dele. Ryan havia perdido os 2 pais em um acidente de carro alguns anos antes. Aquela tragédia mudou profundamente a maneira como ele enxergava a vida. Ele ficou mais protetor com as pessoas que amava, mas nunca foi controlador. Ryan era o tipo de marido que percebia quando eu estava cansada antes mesmo de eu admitir. Também se lembrava de pequenos comentários que eu fazia uma única vez e que até eu acabava esquecendo. Minha família era completamente diferente. Meu pai, Steven Collins, sempre foi o tipo de pessoa em torno de quem todos precisavam medir os próprios passos. Quando Steven estava de bom humor, o jantar corria tranquilamente. Mas, quando ficava irritado, todos começavam a pensar 2 vezes antes de abrir a boca. Minha mãe, Diane, quase nunca o contrariava. Depois de tantos anos tentando manter a paz dentro de casa, concordar com meu pai acabou se tornando mais fácil para ela do que questioná-lo. E então havia meu irmão mais novo, Eric. Na vida adulta, nós nunca fomos particularmente próximos. Meus pais sempre encontravam alguma justificativa para explicar por que Eric precisava de mais ajuda, mais compreensão ou mais uma oportunidade. Depois que ele se casou com Vanessa, esse comportamento só aumentou. Eric e Vanessa queriam muito ter filhos. Durante anos, eles sonharam em se tornar pais, mas isso nunca aconteceu. Eu realmente sentia pena dos dois. Apesar de todos os problemas que eu tinha com Eric, jamais consegui comemorar a dor que eles estavam vivendo. Ainda assim, o assunto raramente era discutido entre nós.
Com o passar do tempo, aceitei que provavelmente sempre existiria certa distância entre mim e minha família. Ryan e eu tínhamos nossa própria casa, nossas próprias rotinas e nossa maneira de viver. Parei de esperar que meus pais, de repente, se transformassem nas pessoas que eu gostaria que fossem. Então descobri que estava grávida. Lembro perfeitamente de ficar parada no banheiro, olhando para o teste e tentando entender o que estava vendo. Eu simplesmente não conseguia acreditar. Ryan. Ele apareceu no corredor quase imediatamente. Eu não conseguia falar. Apenas estendi o teste na direção dele. Ryan olhou para o resultado, depois para mim e, em seguida, voltou a olhar para o teste. Você está falando sério? Comecei a rir. Ele me abraçou e, por alguns segundos, nenhum de nós conseguiu dizer uma palavra. Naquela noite, ficamos conversando sobre tudo. Falamos sobre onde colocaríamos o berço, como organizaríamos a casa e até sobre a grande dúvida que nenhum dos dois queria admitir em voz alta: será que estávamos realmente preparados para cuidar de outra pessoa? Depois de muito tempo, também me permiti alimentar uma esperança que eu quase tinha abandonado. Talvez aquela criança pudesse aproximar minha família novamente. Quando contei a novidade aos meus pais, a reação deles foi educada, mas bastante contida. Minha mãe me parabenizou. Meu pai disse que estava feliz por nós. Eric e Vanessa ficaram ainda mais calados. Eu entendia o motivo e, por isso, não insisti. Naquele momento, Ryan e eu ainda acreditávamos que estávamos nos preparando para receber apenas um bebê. Algumas semanas depois, fomos a uma consulta de rotina esperando apenas ouvir que tudo estava correndo normalmente. Mas, em determinado momento, percebi que o profissional que fazia o exame ficou em silêncio por alguns segundos. Ryan apertou minha mão. Olhei para ele, já começando a ficar apreensiva. Então ouvimos algo para o qual nenhum dos dois estava preparado. Não havia apenas um bebê. E também não eram dois. Fiquei encarando a tela sem conseguir entender direito o que estava vendo. Ryan ainda segurava minha mão, mas agora com muito mais força. Está tudo bem? Perguntei. A resposta mudou completamente todos os planos que tínhamos feito. Nós estávamos esperando trigêmeos. Por alguns segundos, Ryan e eu apenas nos encaramos. Eu cheguei a pensar que algum erro tinha acontecido. Durante semanas, havíamos conversado sobre um berço, uma cadeirinha para o carro e um único bebê nos acordando às 2 da manhã. Agora seriam 3. Ryan foi o primeiro a rir. 3? Perguntou, olhando para mim e depois para a tela. A gente vai ter 3? Eu também comecei a rir, principalmente porque não fazia ideia de como reagir àquela notícia. Depois que o choque inicial passou, porém, a realidade ficou muito mais séria. Minha gravidez precisaria de acompanhamento constante. Haveria mais consultas, mais cuidados e uma possibilidade maior de os bebês nascerem antes do previsto. De repente, cada semana fazia diferença. Ryan levou aquilo a sério desde o começo. Conforme minha barriga crescia, ele assumiu praticamente tudo que envolvia carregar peso ou ficar muito tempo em pé. Fazia as compras, preparava as refeições quando eu estava exausta e comparecia a todas as consultas que conseguia. Nossa casa também começou a mudar. O plano de ter um berço virou uma preparação para 3. As caixas de fraldas começaram a ocupar um armário inteiro. Ryan montava móveis no que antes era nosso quarto de hóspedes, enquanto eu ficava por perto lendo as instruções que ele jurava não precisar. Você colocou essa peça ao contrário, avisei certa tarde. Ele ficou alguns segundos olhando para o móvel. Não coloquei. Você que está vendo errado. Pegou as instruções, releu em silêncio e, alguns segundos depois, começou a desmontar tudo. Eu ri tanto que precisei sair do quarto. Esses pequenos momentos me ajudavam a manter a calma, porque por trás de toda aquela empolgação havia um medo que eu não conseguia ignorar. Quando a gravidez já estava bem avançada, até as tarefas mais simples começaram a me deixar exausta. Dormir ficou complicado. Às vezes, atravessar a casa de um cômodo para outro parecia uma verdadeira maratona. Minha família sabia de tudo isso. Minha mãe ligava de vez em quando, mas nem ela nem meu pai ofereciam muita ajuda prática. Eric quase nunca perguntava como eu estava. Já o comportamento de Vanessa era mais difícil de interpretar.
Sempre que o assunto dos bebês surgia, ela ficava estranhamente quieta. Certa vez, durante uma ligação em família, mencionei que Ryan e eu ainda estávamos tentando descobrir como cuidaríamos de 3 recém-nascidos ao mesmo tempo. Vanessa ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: "Tem gente que ganha tudo na vida." Ninguém respondeu. A ligação ficou completamente silenciosa. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Mesmo assim, deixei passar. Tentei lembrar que ela e Eric haviam passado anos desejando ter um filho. Convenci a mim mesma de que aquela frase tinha vindo da dor que ela carregava, e não de ressentimento contra mim. Ryan, porém, não estava disposto a ignorar tão facilmente. Depois da ligação, ele olhou para mim e disse: "Você não precisa ficar inventando desculpas para as pessoas só porque elas são sua família." Eu respondi que não valia a pena transformar aquilo em uma discussão. Naquele momento, eu realmente acreditava nisso. Então, quando entrei na reta final da gravidez, Ryan voltou do trabalho certa noite com uma expressão no rosto que me deixou preocupada imediatamente. A empresa dele precisava que ele viajasse para o exterior para participar de uma reunião importante. E o momento não poderia ter sido pior. Ryan nem sequer tirou o casaco quando entrou em casa e me disse: "Eu não quero ir." Eu estava sentada à mesa da cozinha, com as 2 mãos apoiadas sobre a barriga. Naquela altura, eu já estava com 8 meses de gravidez, e praticamente tudo havia se tornado desconfortável. "Quando?" perguntei. "Quinta-feira." Faltavam apenas 3 dias. A empresa dele precisava que ele participasse de uma reunião no exterior que havia sido marcada praticamente em cima da hora. Ryan explicou que vários executivos importantes estariam presentes e que esperavam que ele também comparecesse. Em qualquer outra situação, seria apenas mais uma viagem de trabalho. Mas nada na nossa vida naquele momento parecia normal. "Quanto tempo você vai ficar?" "Alguns dias. Assim que a reunião terminar, volto direto para casa." Eu conseguia enxergar o conflito no rosto dele. Ryan já vinha recusando viagens que não fossem realmente necessárias por causa da minha gravidez. Com 3 bebês a caminho, nós 2 sabíamos que havia uma possibilidade real de eu não chegar até a data que havíamos planejado. "Podemos dizer que não", ele falou. "Eu dou um jeito." Uma parte de mim queria que ele fizesse exatamente isso. Mas eu também sabia quanta responsabilidade ele carregava no trabalho. "Nós chegamos até aqui", respondi. "Vou ficar bem por alguns dias." Ele claramente não estava convencido. Antes de viajar, Ryan passou um bom tempo verificando a geladeira, conferindo as coisas pela casa e me fazendo prometer que não tentaria resolver sozinha nada que fosse pesado ou complicado. Então ele fez uma pergunta que nenhum de nós realmente queria discutir: "E seus pais?" Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Se alguma coisa acontecesse enquanto ele estivesse fora, meus pais eram os familiares mais próximos que eu tinha. "Vou ligar para minha mãe", respondi. Naquela noite, telefonei para Diane e expliquei que Ryan ficaria alguns dias fora do país. Não pedi que ela fosse morar comigo, nem esperava que meus pais mudassem toda a rotina por minha causa. Só pedi que ela e meu pai mantivessem os telefones por perto, caso eu precisasse de alguma coisa. "Vamos deixar os celulares ligados", ela respondeu. Aquilo já foi suficiente para me tranquilizar um pouco. Na manhã em que Ryan partiu, ele ficou parado diante da porta por mais tempo do que o necessário. "Me ligue se precisar de qualquer coisa." "Eu vou." "Qualquer coisa, Alison." "Estou falando sério." Sorri. "Vá logo, antes que perca o voo." Ele me beijou e depois colocou a mão sobre minha barriga. "Fiquem aí dentro até eu voltar", sussurrou. Eu ri. Depois que ele saiu, a casa pareceu estranhamente vazia. O primeiro dia passou sem nenhum problema. A maior parte do segundo também. Mantive o celular sempre por perto, descansei o máximo que consegui e tentei me convencer de que Ryan estaria de volta em pouco tempo. Então, naquela noite, acordei com uma sensação forte o bastante para me fazer sentar imediatamente na cama. Esperei alguns instantes, torcendo para que passasse. Alguns minutos depois, aconteceu novamente. Na terceira vez, já não consegui continuar fingindo que não era nada. Peguei meu celular.
A primeira pessoa para quem liguei não foi Ryan. Foi minha mãe. Ela demorou alguns toques para atender. Mãe, acho que alguma coisa está acontecendo. Houve uma pausa do outro lado. Como assim? Expliquei que as dores tinham começado de repente e estavam ficando regulares. Contei que Ryan ainda estava no exterior e que eu estava sozinha em casa. Você e o papai podem vir para cá? Eu não estava pedindo que eles descobrissem o que estava acontecendo. Só não queria ficar sozinha enquanto tentava decidir o que fazer. Minha mãe suspirou. Alison, tem certeza de que não está exagerando? Fiquei sem reação por alguns segundos. Mãe, eu estou grávida de 8 meses de trigêmeos. Eu sei. Mas talvez você devesse esperar um pouco. Enquanto ela falava, outra contração começou. Parei de responder e me concentrei apenas em conseguir passar por aquela dor. Mãe, por favor. Eu preciso de alguém aqui. Ela pediu para eu esperar. Ouvi algumas vozes abafadas ao fundo. Meu pai estava ali. Pouco depois, Steven pegou o telefone. O que exatamente você espera que a gente faça? Por um instante, achei que tinha entendido errado. Pai, o Ryan não está aqui. Eu preciso ir para o hospital. Então ligue para o hospital. Eu não quero dirigir desse jeito. Então não dirija. A voz dele estava completamente calma. E, de alguma forma, aquilo doeu ainda mais. Você pode, por favor, vir me buscar? Ele respondeu que já estava tarde e que, se aquilo realmente fosse uma emergência, eu deveria chamar uma ambulância. Então desligou. Fiquei sentada olhando para o celular, sem acreditar no que acabará de acontecer. Durante anos, eu havia tentado justificar o comportamento dos meus pais. Dizia a mim mesma que eles apenas eram distantes, que não eram pessoas muito carinhosas e que não seria justo esperar deles o mesmo tipo de apoio que eu conhecia através da família de Ryan. Mas naquela noite, finalmente entendi que existia uma diferença enorme entre ser emocionalmente distante e simplesmente não aparecer quando sua própria filha precisava de você. Outra contração me fez voltar à realidade. Naquele momento, eu precisava me concentrar no que realmente importava. Liguei para o serviço de emergência e expliquei a situação. Estava grávida de 8 meses de trigêmeos, sozinha em casa e tendo contrações regulares. A partir dali, tudo aconteceu muito rápido. A pessoa que atendeu a chamada continuou conversando comigo e me orientando até a chegada dos paramédicos. Quando vi as luzes da ambulância através da janela da frente, senti um alívio tão intenso que quase comecei a chorar. Destranquei a porta e fiquei esperando. Os paramédicos mantiveram a calma durante todo o atendimento, e isso me ajudou a controlar o próprio medo. Eles fizeram algumas perguntas, me avaliaram e disseram que precisavam me levar imediatamente ao hospital. Enquanto me ajudavam a sair de casa, olhei uma última vez para a garagem vazia. Uma parte, por mais irracional que fosse, ainda esperava ver o carro dos meus pais chegando. Mas ele nunca apareceu. Dentro da ambulância, finalmente liguei para Ryan. Ele atendeu na mesma hora. Alison. Eu consegui perceber o pânico na voz dele antes mesmo de explicar o que estava acontecendo. Estou a caminho do hospital. O que aconteceu? Acho que eles estão chegando. Por alguns segundos, Ryan ficou em silêncio. Depois começou a fazer tantas perguntas de uma vez que precisei interrompê-lo. Eu estou bem. Os paramédicos estão comigo. Estou voltando para casa. Ryan, você está no exterior. Não importa. Pedi que ele entrasse em contato com a empresa, resolvesse o que fosse necessário e me ligasse assim que soubesse quais opções tinha para voltar. Ele não discutiu. Quando chegamos ao hospital, fui levada imediatamente para ser examinada. Naquele instante, tudo deixou de ser uma possibilidade e virou realidade. Não era um alarme falso. Meus bebês estavam chegando antes da hora. Eu estava deitada, ouvindo a equipe médica explicar os próximos passos, enquanto só conseguia pensar em como queria que Ryan estivesse ao meu lado. Mas, junto com o medo, havia outra coisa crescendo dentro de mim. Raiva. Meus pais sabiam que eu estava sozinha. Tinham ouvido minha voz pedindo ajuda e, mesmo assim, escolheram permanecer em casa. Eu ainda não sabia,
mas aquela não seria nem de longe a decisão mais dolorosa que minha família tomaria naquela semana. Assim que a equipe confirmou que os bebês realmente estavam para nascer, tudo pareceu acontecer ao mesmo tempo. Como eu estava esperando trigêmeos e o parto havia começado antes do previsto, os médicos recomendaram uma cesariana. Eu estava apavorada, mas não havia tempo para ficar presa ao medo. Só conseguia pensar em Ryan. Ele deveria estar ali comigo. Em vez disso, estava a milhares de quilômetros de distância, tentando encontrar o primeiro voo disponível de volta para Nashville. Pouco antes de me levarem para a cirurgia, meu celular tocou. Era Ryan. Consegui mudar meu voo, disse ele. Estou voltando para casa. Quando você chega? Assim que eu conseguir. Houve uma pausa. Alison, me desculpa por não estar aí. Só volte em segurança. Eu conseguia ouvir o quanto ele estava abalado, então tentei parecer mais tranquila do que realmente estava. Nós vamos ficar bem. Era nisso que eu precisava acreditar. O parto virou uma sequência confusa de luzes fortes, vozes tranquilas e instruções que eu tentava seguir enquanto meu coração disparava. Então ouvi o primeiro choro. Por um segundo, até esqueci de respirar. Logo veio outro. Depois, um terceiro. 3 vozes pequenas e diferentes preenchendo a sala. Comecei a chorar imediatamente. Eles estão bem? Continuei fazendo a mesma pergunta. Eu precisava ouvir a resposta mais de uma vez antes de conseguir acreditar. Os 3 haviam nascido em segurança. Como chegaram antes do previsto, a equipe médica decidiu acompanhá-los de perto, mas nada do que eu ouvia parecia com o desastre que, durante meses, eu havia imaginado em segredo. Eu tinha 3 filhos. E Ryan e eu realmente havíamos chegado àquele momento. Mais tarde, depois que fui levada para a recuperação e finalmente pude pegar meu celular novamente, liguei para ele. Assim que Ryan apareceu na tela, perguntou: Eles nasceram? Não consegui parar de sorrir. Nasceram. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Os 3? Os 3. Ryan levou a mão à boca, completamente emocionado. Por alguns segundos, nenhum de nós conseguiu dizer nada. Então Ryan riu, passou a mão pelo rosto e enxugou os olhos. Eu perdi esse momento. Você vai ter o resto da vida deles, respondi. Foi então que ele me contou que já tinha conseguido organizar a viagem de volta e que chegaria a Nashville assim que os voos permitissem. Depois que desligamos, fiquei deitada na cama sentindo uma paz que não experimentava havia meses. E foi justamente nesse momento que cometi o erro de pensar nos meus pais. Apesar do que havia acontecido na noite anterior, eu ainda queria acreditar que o nascimento dos bebês poderia mudar alguma coisa. Talvez descobrir que os 3 netos haviam chegado fizesse meus pais perceberem o quanto tinham errado comigo. Então liguei para minha mãe. Mãe, falei assim que ela atendeu. Os bebês nasceram. O tom de voz dela mudou imediatamente. Os 3? Sim. Houve um breve silêncio. E eles estão bem? Estão. Está tudo bem com eles. Minha mãe disse que queria ir ao hospital. Depois de tudo que havia acontecido, eu deveria ter pensado 2 vezes antes de aceitar. Mas, naquele momento, senti alívio. Disse que eles poderiam ir. Eu realmente acreditava que minha família estava finalmente vindo porque queria conhecer meus filhos e tentar consertar o que tinha acontecido. Eu não fazia ideia de que, antes mesmo de entrarem no meu quarto, eles já haviam conversado entre si sobre o que achavam que eu deveria fazer com um dos meus bebês. Na ligação seguinte, minha mãe avisou que estavam a caminho. E não seria apenas ela e meu pai. Eric e Vanessa também iriam. Aquilo me surpreendeu, mas tentei enxergar como algo positivo. Talvez se tornarem tio e tia significasse mais para eles do que eu imaginava. Talvez aqueles comentários estranhos de Vanessa durante a minha gravidez realmente tivessem vindo da frustração por causa da própria situação. Talvez eu tivesse feito bem em não levar aquilo para o lado pessoal. Quando eles chegaram, eu estava completamente exausta. Quase não havia dormido, meu corpo estava debilitado por tudo que tinha acontecido e tudo que eu mais queria era ver Ryan entrando pela porta. Mesmo assim, quando minha família entrou no quarto, eu sorri. Minha mãe entrou primeiro.
Meu pai veio logo atrás, seguido por Eric e Vanessa. Nos primeiros minutos, tudo pareceu quase normal. Minha mãe perguntou como eu estava. Eric olhou ao redor do quarto e comentou, meio sem jeito, que era estranho pensar que eu havia me tornado mãe de 3 crianças de uma só vez. Vanessa quase não olhou para mim. A atenção dela estava concentrada nos bebês. Percebi aquilo, mas não imaginei imediatamente que houvesse algo errado. Então meu pai perguntou: "E como você pretende cuidar de 3?" Dei uma risada cansada. Provavelmente dormindo muito pouco. Ninguém riu comigo. Meu pai olhou para Eric. Foi naquele instante que senti alguma coisa mudar no ambiente. Olhei para minha mãe. Ela evitou meus olhos. "O que foi?" perguntei. Meu pai puxou uma cadeira para mais perto da minha cama. "Você sabe tudo o que Eric e Vanessa passaram." Meu estômago se apertou. Eu já conseguia imaginar para onde aquela conversa estava indo. Mas o que lhe disse em seguida ultrapassou qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Por alguns segundos, cheguei a pensar que tinha entendido errado. Meu pai olhou para mim e falou com a maior naturalidade: "Agora você tem 3 bebês. Seu irmão não tem nenhum." Fiquei encarando-o, sem conseguir responder. E meu pai continuou falando como se estivesse apresentando uma solução completamente lógica para um problema qualquer. "Nós achamos que você deveria deixar Eric e Vanessa criarem um deles." Eu cheguei a rir uma vez. Não porque aquilo tivesse alguma graça, mas porque minha cabeça simplesmente se recusava a aceitar que meu pai estava falando sério. "Desculpa, o quê?" Vanessa finalmente olhou diretamente para mim. "Nós poderíamos dar a um deles um bom lar." "Um deles já tem um bom lar." Eric se inclinou para a frente. "Alison, ninguém está dizendo que você é uma mãe ruim." "Então o que exatamente vocês estão dizendo?" Ele olhou para o meu pai em vez de responder. Foi o suficiente para eu entender tudo. Aquela conversa não tinha começado naquele quarto. Eles já tinham discutido aquilo antes de aparecerem no hospital. Virei-me para minha mãe. "Você sabia disso?" Diane hesitou. E aquela hesitação doeu mais do que uma resposta direta. "Nós só achamos que você deveria ouvir o que eles têm a dizer." Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Na noite anterior, eu havia ligado para aquelas mesmas pessoas porque estava sozinha, assustada e precisava de ajuda. Ninguém apareceu. Agora, os 4 tinham conseguido chegar ao hospital. E não tinham vindo por mim. Tinham vindo porque queriam alguma coisa. Não. Meu pai franziu a testa. "Você nem pensou direito sobre isso." "Não existe nada para pensar." A expressão de Vanessa mudou. "Você tem 3, Alison." A maneira como ela falou aquilo fez minha pele arrepiar. Parecia que meus filhos eram apenas números. Como se ter 3 significasse que um deles pudesse ser considerado sobrando. Olhei diretamente para ela. "Eles são meus filhos. Os 3. Eric se levantou. "Você sabe tudo o que eu e Vanessa enfrentamos." "Eu sei. E sinto muito por tudo que vocês passaram. Mas isso não dá a vocês nenhum direito sobre o meu bebê." A voz do meu pai ficou mais firme. "Cuidado com a maneira como fala com seu irmão." Virei-me para ele. "Estou deitada em uma cama de hospital depois de dar à luz 3 crianças, e vocês estão me dizendo para entregar uma delas. Como exatamente você esperava que eu reagisse?" Ninguém respondeu. Por alguns segundos, o quarto ficou completamente silencioso. Então meu pai se levantou. Ele olhou para os bebês e depois voltou a encarar a mim. "Você está sendo egoísta." Aquela palavra quase me tirou o ar. Passei a vida inteira ouvindo alguma versão dela sempre que me recusava a fazer aquilo que minha família queria. Mas aquilo não era dinheiro. Não era um favor. Não era algo que eu pudesse simplesmente substituir depois. Olhei diretamente para Steven. "Nenhum filho meu vai sair daqui com outra pessoa." Eric murmurou alguma coisa que não consegui entender. Meu pai se virou para ele. Nesse momento, Vanessa deu um passo na direção de um dos bebês. Eu imediatamente me endireitei na cama. "Não.
Ela parou. Meu pai me lançou aquele olhar que eu conhecia tão bem. Para mim, aquela conversa já tinha acabado. Mas, para ele, aparentemente minha resposta ainda podia ser negociada. Olhei para Vanessa. Por favor, afaste-se do meu bebê. Ela recuou, mas só depois de trocar um rápido olhar com Eric. Aquele pequeno gesto entre os dois confirmou algo que eu já começava a suspeitar: eles haviam planejado muito mais do que estavam admitindo. Meu pai se aproximou. Alison, pare de transformar isso em uma situação horrível. Quase não acreditei no que estava ouvindo. Eu estou transformando isso em algo horrível? Ele respondeu imediatamente. Você poderia ajudar seu irmão. Não entregando meu filho para ele. Eric finalmente perdeu a paciência. Você tem 3. E os 3 poderiam ser meus. O rosto dele ficou tenso. Você sabe que a Vanessa não pode ter filhos. Olhei para ele e respirei fundo. Eu sinto de verdade por tudo que vocês dois enfrentaram. Mas vocês não resolvem essa dor decidindo que tenho o direito de levar um dos meus filhos. Minha mãe finalmente se aproximou. Todo mundo precisa se acalmar. Olhei para ela. Então mande eles embora. Ela ficou em silêncio. É claro que não fez isso. Em vez disso, meu pai voltou a olhar para um dos bebês. E naquele momento percebi que, para ele, aquela conversa ainda estava longe de terminar. Foi então que meu pai disse algo que fez aquela situação ficar ainda mais séria. Mais tarde, você vai entender que isso é o melhor para todo mundo. Ele se aproximou de um dos bebês. Meu coração disparou. Pai, não. Ele ignorou meu pedido. Steven pegou meu recém-nascido no colo e se virou na direção de Vanessa. Por um segundo, fiquei paralisada. Então meu instinto de mãe assumiu o controle. Me dê meu bebê. Vanessa deu um passo à frente, como se estivesse esperando que meu pai entregasse a criança para ela. Estendi os braços. Pai, agora. Eric também se aproximou. Deixa a Vanessa segurar o bebê, Alison. Não. Dessa vez, minha voz saiu muito mais alta. Meu pai voltou a olhar para mim. Você precisa parar de agir como se fôssemos estranhos. Vocês estão tentando levar meu filho. Ninguém está levando nada. Então coloque meu bebê de volta. Eric falou atrás dele. Pai, não deixe ela fazer isso de novo. Ela sempre consegue o que quer porque todo mundo acaba cedendo. Foi naquele momento que percebi que Eric não estava tentando acalmar nosso pai. Ele estava incentivando aquilo. Meu pai olhou para mim e depois para o bebê que segurava. Tentei me aproximar para pegar meu filho de volta. Me dê meu bebê. Steven reagiu com raiva. Ele me atingiu na lateral da cabeça. Por alguns segundos, fiquei tão chocada que nem consegui processar o que havia acontecido. Então ouvi meu bebê chorando. Naquele instante, nada mais importava. Não meu pai. Não Eric. Nem as justificativas que minha mãe já começava a procurar. Meus olhos foram direto para o controle ao lado da cama. Apertei o botão de emergência. A expressão do meu pai mudou imediatamente. O que você está fazendo? Não respondi. Eric olhou para a porta. Vanessa se afastou de Steven. Minha mãe murmurou. Alison, isso era realmente necessário? Olhei para ela. Era. Passos começaram a ecoar pelo corredor. Meu pai rapidamente colocou meu bebê de volta no local preparado pela equipe do hospital, onde os 3 permaneciam próximos a mim. Eric caminhou em direção à porta. Eric, fique aqui. Ele me ignorou. A porta se abriu no mesmo instante em que ele conseguiu chegar ao corredor. Funcionários do hospital entraram rapidamente no quarto. De repente, todos começaram a falar ao mesmo tempo. Eu apontei primeiro para os meus filhos e depois olhei para o profissional mais próximo. Meu pai pegou meu bebê depois que eu pedi para ele não fazer isso. Respirei fundo e continuei. E ele me agrediu quando tentei impedir que levasse meu filho. O clima no quarto mudou imediatamente. Um dos funcionários ficou ao meu lado, cuidando de mim e dos bebês, enquanto o outro se aproximou do meu pai.
Steven começou a explicar que aquilo tudo não passava de um mal-entendido familiar. Balancei a cabeça. Não. Não foi um mal-entendido. Pela primeira vez, eu não iria amenizar o que tinha acontecido apenas para proteger minha família das consequências das próprias escolhas. E, pelas vozes que começavam a se juntar do lado de fora do quarto, eles estavam prestes a descobrir que ter laços de sangue comigo não lhes dava o direito de simplesmente ignorar o que tinham acabado de fazer. Poucos minutos depois, a segurança do hospital entrou no quarto. Um dos agentes ficou próximo do meu pai, enquanto o outro pediu que minha mãe e Vanessa permanecessem onde estavam. Meu pai imediatamente começou a protestar. Isso é absurdo. Eu sou o pai dela. Olhei para ele da cama. Isso não muda o que aconteceu. Um funcionário do hospital pediu que eu contasse tudo desde o começo. E foi exatamente o que fiz. Expliquei que meu pai havia exigido que eu entregasse um dos meus bebês para Eric e Vanessa. Contei que eu havia recusado várias vezes, mas, mesmo assim, ele pegou meu filho no colo. Também expliquei que ele me agrediu quando tentei impedir que isso acontecesse. Vanessa interrompeu. Ele só estava vendo o bebê. Olhei diretamente para ela. Então por que você não aceitou quando eu disse não? Ela ficou sem resposta. Minha mãe começou a chorar, enquanto meu pai continuava insistindo que tudo tinha sido apenas um mal-entendido. Só que, dessa vez, havia pessoas naquela sala que não faziam parte da minha família. Elas não estavam preocupadas com o fato de Steven estar acostumado a conseguir o que queria. Queriam saber exatamente o que havia acontecido. A segurança do hospital entrou em contato com a polícia. Quando os policiais chegaram, contei tudo novamente. Os funcionários que atenderam ao meu chamado de emergência também explicaram o que encontraram quando entraram no quarto. Então um dos policiais perguntou sobre Eric. Ele estava aqui e respondi. Saiu assim que apertei o botão de emergência. O policial pediu as informações dele, e eu forneci tudo o que sabia. Eu estava completamente exausta, mas não pretendia voltar atrás. Meu pai foi retirado do quarto. Minha mãe e Vanessa permaneceram ali por mais algum tempo, enquanto os policiais ouviam os relatos e tentavam entender exatamente o papel de cada um naquela situação. Depois pedi ao hospital que registrasse uma determinação clara no meu prontuário: nenhum deles estava autorizado a visitar a mim ou aos meus bebês novamente. Quando finalmente fiquei sozinha, peguei meu celular. Havia várias mensagens de Ryan. Liguei para ele. Assim que apareceu na tela e viu meu rosto, percebeu imediatamente que alguma coisa tinha acontecido. Alison, o que foi? Engoli em seco. Minha família veio. Houve uma pausa. Olhei para os meus bebês antes de continuar. Eles tentaram levar um deles. Ryan ficou completamente em silêncio. Contei tudo o que havia acontecido. Quando terminei, a voz dele estava diferente. Não era desespero. Era uma calma controlada, quase assustadora. Estou voltando para casa, disse ele. E, a partir de agora, nenhum deles vai chegar perto de você ou dos nossos filhos novamente. Pela primeira vez desde que minha família havia entrado naquele quarto, senti que conseguia respirar de verdade. Mas Eric continuava desaparecido, e a polícia já estava tentando localizá-lo. Ryan chegou a Nashville assim que os voos permitiram. Quando finalmente entrou no meu quarto do hospital, não disse nada de imediato. Veio direto até mim, me abraçou e depois ficou ao lado dos bebês por um longo momento, apenas olhando para eles. Eu deveria ter estado aqui, sussurrou. Você não tinha como saber o que aconteceria. Ele me encarou. Eles sabiam que você estava sozinha. Eu sabia exatamente de quem ele estava falando. Ryan estava furioso, mas não saiu atrás da minha família e nem tentou resolver aquilo por conta própria. Em vez disso, ficou ao meu lado e me ajudou a lidar com tudo da maneira correta. Conversamos com a polícia, colaboramos com todas as solicitações e garantimos que o hospital preservasse os registros disponíveis relacionados ao que havia acontecido. Eu contei exatamente o que lembrava. Não aumentei nada. Não inventei detalhes. Não precisei. A verdade já era grave o suficiente. A decisão de Eric de deixar o hospital não fez o problema desaparecer. A polícia acabou localizando-o quando ele tentava sair da região de Nashville.
A partir daí, a investigação passou a analisar exatamente o que cada pessoa da minha família tinha feito. O processo levou tempo. A vida real não resolve tudo em poucos dias só porque você deseja desesperadamente colocar um ponto final na história. Vieram depoimentos, documentos, reuniões e audiências. Eu odiava ter que reviver aqueles acontecimentos tantas vezes, mas Raya me acompanhava sempre que podia. Para mim, o mais importante continuava sendo uma coisa: meus filhos estavam seguros. Quando finalmente recebemos alta, Raya nos levou para casa. Naquela primeira noite, fiquei parada na sala olhando para os 3 bercinhos. Eu nunca tinha me sentido tão exausta e, ao mesmo tempo, tão grata. O processo judicial continuou sem que eu precisasse correr atrás de vingança. Os promotores cuidaram da parte criminal com base nas provas e nos depoimentos registrados no hospital. Steven enfrentou as consequências mais graves, principalmente porque ignorou minha recusa, pegou meu bebê contra a minha vontade e tornou a situação ainda mais agressiva. Eric também precisou responder por sua participação. Diane e Vanessa enfrentaram as consequências determinadas pelas autoridades de acordo com o envolvimento de cada uma no plano e com o que aconteceu dentro do meu quarto. Quando todo o processo chegou ao fim, houve condenações e restrições determinadas pela justiça. Uma coisa ficou absolutamente clara: ninguém poderia simplesmente fingir que aquilo tinha sido apenas uma discussão comum entre familiares. Steven recebeu a punição mais severa. Mas, para mim, a decisão mais importante não veio de nenhum juiz. Fui eu quem tomou essa decisão. Cortei completamente o contato com os 4. Não haveria ligações, visitas inesperadas ou qualquer acesso aos meus filhos. Ryan nunca me pediu para perdoá-los. Também nunca tentou me convencer a esquecer o que aconteceu. Ele simplesmente me ajudou a construir a vida tranquila que eu sempre quis ter. E, quando nossa rotina finalmente deixou de parecer uma emergência atrás da outra, Ryan e eu decidimos que estava na hora de comemorar a chegada dos nossos bebês de verdade. Foi essa decisão que me levou de volta àquele momento em que minha história tinha começado. Eu estava novamente no nosso sofá. A mesma mãozinha continuava segurando meu dedo. Ryan estava ao meu lado, observando em silêncio enquanto eu enxugava os olhos. Eles estão seguros, disse ele. Dessa vez, eu sorri. Eu sei. Essa era a diferença. Durante semanas, eu havia pensado em tudo que minha família tinha tirado daquele momento: a tranquilidade, a segurança, os primeiros dias que deveriam ter sido apenas de alegria. Mas, sentada ali, cercada por pessoas que estavam conosco porque realmente nos amavam, percebi uma coisa. Steven não tinha conseguido tirar o que realmente importava. Meus filhos estavam em casa. Ryan estava em casa. E eu já não esperava que meus pais se transformassem na família que eu precisava. Pouco depois, Ryan se levantou enquanto nossos amigos se reuniam ao redor de nós. Tínhamos guardado uma pequena surpresa para aquele momento: os nomes dos nossos filhos. Ryan olhou para mim e sorriu. Peguei nosso primeiro menino nos braços. Este é Owen. Ryan levantou delicadamente o irmãozinho. E este é Henry. Então chegou a vez da nossa filha. Peguei-a com cuidado e olhei para seu rostinho minúsculo antes de me virar para todos que estavam ali. E está é Grace. A sala se encheu de aplausos, risadas e algumas lágrimas de felicidade. Olhei para Owen, Henry e Grace, depois, para Ryan. Durante anos, eu acreditava que família era algo que precisava ser mantido a qualquer custo, mesmo que isso significasse continuar lutando por pessoas que nunca faziam o mesmo por mim. Hoje, já não penso assim. Família é quem pega o primeiro voo de volta quando você precisa. É quem aparece quando você mais precisa de apoio. É quem fica ao seu lado sem exigir nada em troca. E são também aquelas 3 mãozinhas pequenas que me ensinaram uma verdade que demorei muito para entender: às vezes, perder a família que você passou a vida tentando conquistar é justamente o que permite encontrar a família que realmente vale a pena proteger.